Você vai no cinema, por exemplo, e se você foi no cinema e aquele filme não foi tão bom, não foi tão legal, foi meio morno, você não vai querer recomendar esse filme para outra pessoa, não é mesmo? A mesma coisa acontece com os seus treinos. Se você dá um treino legal, na média, não tão ruim, não tão bom para os seus alunos, eles não vão querer indicar para outras pessoas. Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, pessoal, para mais um projeto Sem Mais, um projeto onde eu tô aqui toda quinta-feira ensinando você que tem um boxe CrossFit ou estúdio funcional ou que deseja ter um para conseguir 100 alunos ativos ou mais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcel Simões, eu tenho um estúdio de treinamento de funcional há mais de 7 anos e toda semana, todo dia eu tô aqui trazendo conteúdos novos para te ajudar a trilhar esse caminho também. Então, seja você um personal que trabalha em academia ou um estudante de educação física ou algum interessado nessa área que queira abrir seu próprio negócio, esse é um encontro marcado para eu te ensinar tudo que você precisa fazer para sair do zero e conseguir mais de 100 alunos ativos, mesmo se você estiver começando do zero e sem dinheiro nenhum. E hoje o tema da live de hoje a gente vai falar sobre treino, então um pouquinho sobre metodologia de treino, mas basicamente como que você faz para fazer os seus alunos amarem os seus treinos e consequentemente te indicar para muitas pessoas. Então, se você quer ter mais alunos, o seu treino é o seu produto, é o que você vende para as pessoas. A forma que você entrega ele para os seus alunos diariamente no seu espaço vai definir se eles gostam ou não de você, se eles ficam fidelizados com você ou não, e também se eles propagam os seus treinos, a sua mensagem para mais pessoas. É exatamente esse o tema de hoje, e eu vou falar tudo que eu faço aqui no meu estúdio para ter uma fidelização média muito alta. O que eu faço no meu estúdio para encantar os meus alunos. E o que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, eu aprendi no decorrer dos anos, né? Eu não tirei não criei isso do nada. Foi um processo de aprendizagem, testando nos meus alunos o que dava certo e o que não dava. Eu vou passar para você tudo que eu faço, ó, de mão beijada. Então essa live vale ouro, fica comigo até o final. Hoje a gente vai falar sobre o seu produto, que são os seus treinos, e os elementos que tem que ter nesse produto, nesses seus treinos, para que os seus alunos gostem literalmente dos seus treinos e te indiquem para mais pessoas. Eu costumo fazer uma analogia, o seu aluno te indicar os seus treinos para mais pessoas, eu gosto de fazer uma analogia como um filme muito bom. Você vai no cinema, por exemplo, e se você foi no cinema e aquele filme não foi tão bom, não foi tão legal, foi meio morno, você não vai querer recomendar esse filme para outra pessoa, não é mesmo? A mesma coisa acontece com os seus treinos. Se você dá um treino legal, na média, não tão ruim, não tão bom para os seus alunos, eles não vão querer indicar para outras pessoas. Então, o que faz você querer indicar algo para outra pessoa? É aquilo que você recebeu tenha sido muito bom, assim, fora do normal e tenha te surpreendido. Qual é o filme que você indica para outras pessoas? É aquele filme que você foi lá, você assistiu e você literalmente amou. Você quer que aquele seu amigo ou o seu companheiro assista também, porque você sabe que aquela pessoa vai ter uma boa experiência com a sua recomendação. Então você quer propagar essa mensagem para aquela pessoa. É a mesma coisa com os seus treinos. Para os seus alunos te indicarem para mais pessoas, eles têm que pisar no seu espaço e não ter mais do mesmo, não ter algo que ele já teve em outra academia ou em outro box. Tem que ser algo que surpreenda, né? E quando a gente está falando sobre surpreender um aluno, a gente está falando sobre a emoção que o seu aluno sente nos seus treinos. E agora eu faço uma pergunta para você. Você sabe quais são os sentimentos que você vem despertando nos seus alunos em cada um dos seus treinos? Será que os seus alunos estão felizes ao treinar no seu espaço? Tristes, chateados, com raiva? Qual que é o sentimento que você desperta nos seus alunos? Porque quando você brinca com os sentimentos dos seus alunos, quando você desperta bons sentimentos nele, aí você vai ter muita indicação dos seus trabalhos e, consequentemente, seu aluno vai estar mais motivado, ele vai aumentar a rotina de treino, né? Consequentemente, ele aumenta o ticket médio que ele paga para você. Pensa assim, um aluno que treina uma vez na semana, ele paga X valor para você. Se ele aumenta a rotina de treino, aumenta a frequência de treino, ele vai pagar 2x, uma mensalidade mais cara. Então, olha o poder disso, pessoal. Apenas com um elemento, com um ajuste dos seus treinos, você consegue aumentar o seu faturamento. Você consegue ter mais retorno, mais retorno do seu financeiro somente com um elemento. Então, muitas vezes a gente está no foco, né, de conseguir mais alunos, aumentar alunos ativos, mas essa não é somente a única vertente que faz você ganhar mais, que faz você colocar mais dinheiro no seu bolso, no seu caixa. A fidelização dos seus alunos é um elemento e também a motivação deles. E outro ponto, né, um aluno que está motivado com os seus treinos, de vez ele parar de treinar com você daqui 3 meses, ele vai ficar 2 anos com você.
Eu sempre falo para vocês, você vai perder alunos o tempo todo você vai perder aluno. Então a sua tarefa não deve ser impedir que um aluno pare de treinar com você, e sim aumentar o tempo que ele fica com você. Aquele aluno que vai parar de treinar com você daqui 3 meses, fazer esse aluno ficar 3 anos com você. E como que você faz isso? É na consistência de entrega de um treino surpreendente e que mexa com as emoções daquele aluno. Então eu vou falar sobre metodologia de treino aqui também, mas eu também vou falar sobre elementos comportamentais que você, professor, tem que passar para os seus alunos. Isso é fundamental que você entenda, porque vai determinar se você vai ter um treino encantador ou apenas um treino que tem em qualquer lugar. Isso aqui é o que eu faço aqui no meu espaço e eu falo para vocês, dá muito resultado, tá, pessoal? Eu vou te ensinar como elevar a qualidade e entrega dos seus treinos. Tenho certeza que você vai conseguir sair dessa live e aplicar hoje mesmo algum elemento que vai fazer os seus treinos ficarem melhores, que vai fazer o seu aluno falar assim, nossa, eu gostei do treino de hoje. Isso aqui é legal, tá, pessoal? Porque muitas vezes aqui no meu estúdio chega um aluno e fala assim, nossa, Marcelo, hoje o treino de hoje foi bem legal, gostei. Eu me fazia aquela pergunta, por que aquele aluno gostou desse meu treino? E não é sempre que os alunos chegam e falam isso. Então, às vezes, eu dava um treino que chegavam vários alunos e falavam assim pra mim, Marcelo, hoje o treino tá legal, gostei do treino. Então, você vai notando, eu fui notando padrões na entrega dos meus treinos que faziam os meus alunos gostarem. E é exatamente isso que eu vou falar pra vocês. Consequentemente, melhora a qualidade dos seus treinos e todos os benefícios que eu já falei pra vocês. Vou falar o que eu faço com os meus alunos para eles ficarem viciados nos meus treinos e, consequentemente, eu vou propagando o meu nome na minha cidade, e essa é uma das vertentes, né? Isso aqui não isenta a necessidade de você fazer um bom marketing para conseguir mais alunos. Você quer ter muitos alunos? A indicação, a entrega de um bom produto e a fidelização dos seus alunos é um elemento. Você, lógico, você tem que associar isso a um bom marketing, uma boa venda e potencializar ainda mais a conquista de novos alunos. Normalmente a gente fica preocupado na entrega dos nossos produtos, que é muito bom isso, mas não é somente esse que deve ser o seu foco. Seu foco tem que estar em todas as áreas da sua empresa. Já falei para vocês então que o seu treino tem que ser um filme muito bom, um filme surpreendente. Pega aquele seu filme preferido que você está esperando a estreia no cinema. É essa sensação que você tem que causar nos seus alunos. Os seus alunos têm que ansiar a ida para o seu espaço para treinar. Agora eu te pergunto, quando os alunos vão treinar no seu espaço, eles chegam com vontade ou sem vontade? Você tem que despertar essa ansiedade no aluno em querer treinar com você. Aí é um indicativo, né, um sinal de fumaça de que você está no caminho certo, de que você está despertando bons sentimentos nos seus alunos, que os seus alunos estão motivados e, consequentemente, eles estão adorando os seus treinos. Como eu aprendi isso, foi no decorrer dos anos, mas principalmente, tá, pessoal? Aqui eu vou até abrir o porquê que eu abri o meu estúdio, por que eu trabalho dessa forma aqui no meu espaço. Sempre falei para vocês que eu vim da musculação, né? Me formei em 2014, era estagiário em musculação, depois eu fiquei registrado como fixo de musculação e fiquei na musculação durante uns 2 anos depois de formado ainda. E nessa época, não tinha o meu estúdio, mas nessa época eu notava um padrão, eu notava um problema que tinha na musculação. Qual que era esse problema? As pessoas que iam na musculação, primeiro, elas ficavam pouco tempo, elas começavam a treinar, passava um mês, ela parava de treinar, e toda vez que essa pessoa ia na musculação, eu via ela, o corpo dela dizendo que ela não estava feliz ali dentro. Ela estava lá na máquina, fazia um exercício sem se colocar muita intensidade, sem muita vontade, ficava 2 minutos no celular, depois voltava. E aqui, lógico, eu tô falando da média, né? Da massa, não das exceções. Tem pessoas que vão na musculação e adoram, e tá tudo bem. Mas eu tô falando da média, da maioria das pessoas que iam na musculação, porque eu tava lá 2 anos na musculação vendo isso. Eu tava identificando um padrão. Falei, essas pessoas não estão felizes aqui. Por que elas não estão felizes? E eu ficava me fazendo essa pergunta. O que tem no treino de musculação que causa esses sentimentos nessa pessoa? Por que ela não tá tendo uma motivação para manter a rotina de treino e aumentar a rotina de treino? E foi exatamente por isso que eu criei o meu estúdio, para resolver esse problema. E aí eu apenas confirmei o que eu já imaginava, que existem muitas pessoas que não estão indo na musculação porque a musculação não entrega o que elas buscam. Consequentemente, se você tem um box ou um estúdio, você precisa também entregar o que as pessoas não estão encontrando na musculação. Se você abre um box ou um estúdio e dá a mesma coisa que uma musculação dá, tô falando aqui, não tô falando de treino aqui, tô falando de emoções e sentimentos, de forma de entrega dos seus treinos. Se você entrega isso, uma coisa igual que tem na musculação, seu aluno não vai ficar com você.
seu aluno não vai ficar fidelizado com você e seu aluno não vai te amar os seus treinos e não vai te indicar para muitas pessoas, porque é mais do mesmo, é mais um treino de musculação, é mais um sentimento que igual a musculação entrega. Eu apenas confirmei essa minha teoria que eu tinha lá na musculação e aos poucos, conforme eu fui trabalhando no meu estúdio, eu fui aprimorando a entrega dos meus treinos, porque lá atrás, quando eu inaugurei, os meus treinos não é 10% do que é hoje, né? E aqui eu não tô falando de qualidade, tô falando de diferenças, tem muita coisa diferentes. Lá atrás, quando eu inaugurei, eu não tinha conhecimento sobre funcional, então eu trouxe meio que a musculação para o meu espaço, o mesmo padrão de montagem, o mesmo padrão de prescrição de treino, consequentemente ainda estava meio parecido com a musculação. Daí eu fui identificando padrões, elementos. Meu aluno gostou do meu treino daquele jeito, por que ele gostou daquela forma que eu montei? Fui identificando padrões, fui mudando, fui testando. Isso é importante que vocês entendam também. Vou falar aqui um monte de coisa para vocês, mas é importante que vocês testem na prática, na sua metodologia. Eu não gosto de ditar regra aqui para vocês, né? Eu não gosto de impor uma metodologia específica que vai fazer a virada de jogo para vocês. Não, cada um tem sua metodologia. Você é professor formado, você estudou sobre algo, você detém de um conhecimento, você tem uma experiência de vida na profissão e você montou a sua metodologia e tá tudo bem. Eu não quero mudar a sua metodologia. Eu vou te dar aqui temperos para você inserir na sua metodologia que vai mudar o sentimento que o seu aluno vai ter nos seus treinos, independente de como você faz a sua metodologia. Faz sentido? Então, isso aí é independente da sua modalidade, se você trabalha com funcional, com crossfit, se você trabalha com box ou um estúdio, você vai trabalhar com aulas coletivas. Então o que eu vou falar aqui para você serve para você. A não ser que você trabalhe de maneira personalizada, 1 a 1, aí é outro jogo, né? Porque você vai montar um treino baseado no aluno em si, no indivíduo em si, um treino individualizado. Mas não se aplica para quem tem muitos alunos ou para quem quer ter 100 alunos ativos ou mais. Se você quer ter mais de 100 alunos no seu espaço, você vai ter que trabalhar com aulas coletivas. Eu fiz uma mentoria ontem com um aluno da comunidade. E ele me falou assim, ele tá na faixa amarela, né? Então ele inaugurou, porém não tá tendo lucro ainda. Ele falou assim, Marcel, eu tava trabalhando com aulas coletivas, 4 pessoas por horário, mas eu não tava fechando a conta, eu não tava conseguindo ter lucro. E eu identifiquei que eu precisava migrar para aulas coletivas para conseguir trabalhar menos e ter maior escala. Se você quer ter muitos alunos, é natural que você faça esse processo. Só que a forma que você entrega os seus treinos quando você tem 4 pessoas por horário é totalmente diferente da forma que você entrega os seus treinos para 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. E uma das coisas que muda, principalmente a maior coisa que muda de uma aula para 4 pessoas para uma aula de 20, sabe qual que é? É a atuação sua de professor. Você, professor, tem que mudar a sua atuação para lidar com 20 pessoas ao mesmo tempo. Primeira coisa que você tem que mudar, a sua energia, a forma que você dá a sua aula. Se você vai lá conduzir 20 pessoas ao mesmo tempo, você tem que estar numa energia muito acima, porque para você conseguir elevar a energia dos seus alunos também. Agora você vai lá dar uma aula segunda-feira, 6 da manhã, com sono, com a energia lá embaixo, pronto. Por mais que você tenha a melhor metodologia, por mais que o treino seja redondinho, por mais que você aplique outros elementos de motivação nos seus treinos, os seus alunos não vão sentir a energia do professor. Então é igual aquelas aulas de spinning na academia, sabe? Eu tava lá na musculação na academia, daí tava rolando aquelas aulas de spinning, o som torando, aquelas luzes piscando, o professor gritando, pulando na bike. Essa é a energia que você tem que lidar com aulas coletivas. Então aqui a gente já começou o conteúdo, tá, pessoal? É o primeiro elemento para você começar a viciar os seus alunos. A energia que você, professor, coloca em suas aulas. E aí a gente está entrando num ponto que parece simples, mas é meio complexo. Uma coisa é eu chegar aqui para vocês e falar assim, o Marcel falou que tem que ter uma energia alta na minha aula segunda-feira, 6 da manhã. Só que qual que é o problema? Você dá aula às 6 da manhã, às 7, às 8, 9, 10, depois você volta à tarde, você volta à noite, isso na segunda-feira. Então você deu 8, 10 aulas na segunda-feira, você vai dar 8, 10 aulas na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, e repete, e repete, repete. Então se você não tem uma constância na entrega dos seus treinos, de que nada adianta você dar uma semana bem feito se nas outras você peca. Sabe por quê? Os alunos esquecem o que você passa. Os alunos lembram apenas o do hoje. Então se você deu uma semana de treinos excelente para os seus alunos, mas hoje você errou, o seu aluno vai reclamar. Amanhã você errou, o seu aluno vai reclamar também. A todo momento, a todo dia, você tem que estar entregando o melhor que você pode para os seus alunos. Para quê? Para você fidelizar os seus alunos. Porque senão vai passar um mês, se você tiver consistência em não motivar os seus alunos nos seus treinos, passa um mês ele está desanimado e para de treinar. Principalmente se você trabalha com pessoas sedentárias.
Principalmente se você trabalha com pessoas que não gostam de treinar. Essas pessoas, eu tenho esse é o meu público, tá? Eu tenho uma dificuldade enorme, tipo assim, um trabalho enorme, um gasto de energia enorme para motivar esses alunos, porque eles não gostam de treinar. Eles querem estar no sofá, eles estão sedentários a vida toda. Para eles ficarem mais um tempo sedentário não custa nada. Então eu tenho que fazer uma energia, tem que ter um gasto de energia absurdo para motivar essas pessoas para não pararem. Porque isso aí vai impactar o meu financeiro, o meu trabalho, o meu crescimento, quantidade de alunos que eu tenho. Principalmente se você tem esse perfil de alunos, sabe que você vai ter que intensificar ainda mais a sua energia nas suas aulas e na sua fidelização. Agora, se você trabalha com alto rendimento, essas pessoas não precisam motivar tanto. O cara já gosta de treinar, ele anseia treinos, ele quer treinar, ele quer aumentar sua rotina de treino, então essa galera você não precisa fazer tanto esforço. Não que você não tem que fidelizar, não que você não tem que entregar um bom treino, você tem, mas só que é diferente de uma pessoa sedentária. Só que quando você tem um box ou um estúdio, o que você está abrindo? Uma alternativa de entrega de treino que a musculação não entrega. Então, naturalmente, você já vai atrair a atenção das pessoas que não gostam de musculação, só para você entregar um tipo de treino diferente. Aqui é universal, pessoal. 90% das pessoas que me mandam uma mensagem no WhatsApp, 90%, elas se queixam de que não gostam de musculação. Elas falam assim, eu não gosto de musculação, um treino muito parado, monótono, não é dinâmico. Isso aí não sou eu que tô falando, não. É 90% das pessoas que me mandam uma mensagem no WhatsApp. Por que eu tô falando isso? Porque vai acontecer com você também. As pessoas que vão te mandar uma mensagem são essas pessoas. E se você entrega o que a musculação também entrega, você também não vai estar resolvendo o problema e a queixa dessas pessoas. Por isso que é importante você entender. Você criou um negócio que resolve também esse problema da mesma forma que eu resolvo aqui no meu espaço, né? Porque o modelo de aulas coletivas, se o cara quer treinar força, musculação, máquina e não quer treinar aulas coletivas, ele não vai ir treinar com você. Só que você não precisa de todas as pessoas da sua cidade. Você precisa das pessoas que querem o que você vende, que querem o seu produto. Se você tem um box ou um estúdio, chutando baixo aí, de 100 metros quadrados, a sua capacidade vai ser o quê? 300, 400, 500 alunos máximo, assim, né? 500 alunos ativos. Se você tem 500 alunos, pronto, você não consegue mais atender. Por mais que você vá para um outro espaço, mas tem um limite muito baixo. Agora, quantas pessoas tem na sua cidade? 10 mil habitantes, 100 mil, 200 mil? Então você não precisa atrair as pessoas que não querem o que você vende. Você tem que atrair as pessoas que querem o que você procura, que estão dispostas a pagar o seu preço, que estão dispostas a ficar com você por muito e muito tempo. Faz sentido? Eu aprendi isso olhando na musculação e esse foi um dos gatilhos para eu começar a pensar em inaugurar o meu espaço. Quando eu decidi inaugurar, eu falei, eu vou resolver esse problema e consequentemente vou pegar essa demanda que estão lá, sedentários que não gostam de treinar. Esse é apenas um posicionamento, tá? Mas você pode atingir outros posicionamentos que dá muito certo também. Em relação aos treinos para aulas coletivas em um box ou um estúdio, eu vejo muitos profissionais errando na entrega desses treinos, não na montagem, pessoal. Montagem é uma coisa. Você ir lá e prescrever um treino coerente, um treino que esteja no padrão de melhora para o objetivo, para o resultado que o aluno busca é uma coisa. Agora, a forma que você entrega esses treinos é outra. Aí a gente está falando sobre comportamento e também relação interpessoal, em relação individual entre você e aluno. Porque sabe o que acontece? Quando você vai dar um treino para os seus alunos no seu espaço, você está trabalhando com aulas coletivas. Tem 20 pessoas ao mesmo tempo. São 20 pessoas diferentes que querem coisas diferentes, que têm perfis diferentes, que têm um objetivo diferentes, que buscam algo diferente da outra. E você, professor, tem que saber primeiro identificar o que cada aluno seu quer em suas aulas e também saber flexibilizar o seu comportamento, a forma que você conversa com cada um deles, a forma que você prescreve o exercício para cada um deles, a forma que você corrige, a forma que você estimula seus alunos. Você tem que ter, eu costumo falar que você, professor, tem que ter tipo várias máscaras. Você vai lidar com um aluno, você põe a máscara daquele aluno. Você vai lidar com outro aluno, você tem que se ficar flexibilizando a sua entrega. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem um aluno que é mais atletinho, o cara gosta de treinar pesado, que está na sua aula. E do lado dele tem um aluno que tem restrição, que não gosta de treinar e estava sedentário. São perfis completamente diferentes, mas os dois estão na sua sala, na sua aula. E aí, o que você faz? Então, quando você vai prescrever um exercício e corrigir esse aluno que é mais atletinha, você consegue estimular mais ele, puxar um pouquinho mais a carga, aumentar, passar uma técnica nova, um padrão de movimento novo. É uma comunicação diferente. Agora essa pessoa, você tem que ser uma comunicação mais calma, não impor tanto para aquele aluno, porque ele não gosta de treinar, ele está começando, está sedentário, adaptar o exercício,
corrigir o movimento. Até os alunos são diferentes. Esse cara aqui que é mais condicionado, que tem maior condicionamento, o cara já normalmente já tem um padrão de movimento melhor, uma consciência corporal melhor. Então a forma que você corrige é muito mais fácil. Vão ter alunos que vão aí no seu espaço, eles vão olhar para a lousa dos seus treinos, eles nem precisam mais de você. Eles já viram que o treino que está na lousa, eles conseguem fazer o treino de ponta a ponta sempre de orientação, porque eles são mais avançados. Mas vão ter alunos que vão aí no seu espaço, eles vão olhar para a lousa e vai aparecer que tá escrito em japonês, eles não entendem nada. Aqui eu tenho alunos que tá há 5 anos comigo, e eles não decoram o nome de exercício, eles nem querem isso, né? Então eles chegam na lousa e falam assim, Marcel, o que é isso aqui? Então é esses alunos que você vai lidar. Então essa diferença de alunos que você vai lidar, né? E você tem que se flexibilizar para entregar um bom treino para ambos os perfis, entregar o que cada um deseja para que os dois amem os seus treinos e também te indique para mais pessoas, porque senão você não vai ter muita indicação, consequentemente não tem mais alunos, vai ficar nesse número de alunos ativos estabilizado e consequentemente não cresce o seu negócio. Então eu vejo muitos profissionais errando nesse ponto. Quanto mais alunos gostarem de você, mais te indicarão e mais alunos você vai conseguir em troca. E um ponto sobre a indicação, pessoal, que é muito importante, um aluno que vem através de uma indicação sua, é um aluno muito mais fácil de fechar. Aumenta muito a chance de você fechar um novo aluno. É diferente do aluno que vem do seu marketing, que vem mais frio, que ainda não conhece o seu trabalho. Agora esse aluno que vem da indicação, o seu aluno que te indicou para essa pessoa, ele já vendeu para você, ele já falou todos os seus pontos positivos, tudo que ele gosta nos seus treinos, essa pessoa já veio com o cartão na mão para fechar com você, então é muito mais fácil. Por isso que é importante que você tenha muitas indicações, porque você vai matricular novos alunos muito facilmente. Para o seu aluno te amar, isso aqui é importante, tá, pessoal? Para o seu aluno te amar, ele precisará ser um fã da sua marca, um propagador da sua marca. E aqui a gente está entrando no outro termo, né? Marca, branding. Porque quando você abre um box ou um estúdio, por mais que você abra com o seu nome, Marcel Simões Estúdio Funcional, sei lá, independente disso, você está criando uma marca, um imóvel, um negócio que tem um endereço, tem um local na sua cidade. Então, os alunos têm que associar a sua marca também a um bom treino e tem que propagar a sua marca. Quando você fala de McDonald's, a gente não está falando sobre o dono do McDonald's, e sim sobre a marca McDonald's. É a mesma coisa com o seu estúdio. Os seus alunos têm que amar a sua marca para eles propagarem a marca para outras pessoas. É a mesma coisa com a Apple, né? Eu adoro a Apple, eu sou um propagador da Apple, porque eu gosto muito da marca. Então, todo mundo que vier para mim pedir informação sobre fone de ouvido, relógio, celular, qual que é a marca que eu vou indicar? A que eu mais gosto, a que eu sou fã, porque eu gosto do produto, da qualidade do produto. É a mesma coisa com os seus alunos. Quando alguém chega para os seus alunos e pergunta sobre algum local para treinar, a primeira opção tem que ser, na cabeça deles tem que ser você, porque ele não está comprando somente seus treinos, está comprando as suas marcas. Você tem que fazer os seus alunos ficarem viciados em consumir também outros produtos seus. Por exemplo, aqui no meu espaço, os alunos adoram as camisetas, compram vestimenta, porque ele não está comprando somente uma roupa, ele está comprando a roupa para usar, que vem junto com a minha marca, para usar naquele ecossistema. Então é mais profundo. Quando você faz o seu aluno se apaixonar pela sua marca, fica muito mais fácil ele te indicar para outras pessoas também. Esse é outro elemento. E agora, antes de eu falar tudo que você precisa fazer para elevar, né, colocar esses elementos em prática, é importante você analisar quantos alunos você perdeu sem saber o motivo de fato. Porque muito provavelmente você está perdendo alunos porque você não está aplicando os elementos que eu vou falar para você. É importante você saber o porquê que um aluno para de treinar com você. Sabe por que disso? Todos os alunos que eu perdi, que eu fui buscar por motivo, fizeram moldar esses elementos. Então, quando eu estava lá no começo do meu estúdio e eu perdi um aluno, eu identificava que foi por causa de alguma coisa que eu não fiz no meu espaço ou por causa dos meus treinos, eu ia lá e corrigia. Então é importante você analisar também os alunos que você perde. Por mais que você não vá conseguir recuperar esse aluno que parou de treinar com você, não tem problema. Parou 10 alunos de treinar com você, por mais que nenhum deles voltem a treinar, é muito melhor você saber o motivo do que recuperar aquele aluno, porque aí você consegue corrigir o problema e não voltar a acontecer. Faz sentido? Comece a olhar para esse ponto também, que é os alunos que param de treinar com você. Aqui, daí, tipo assim, tudo que eu vou falar aqui para vocês é o que eu ensino até para os meus alunos, tá? Que eles aplicam no dia a dia deles, que eu vou abrir para vocês. Independente se você tem muitos equipamentos ou não, se você tem um melhor espaço ou não. Quando eu dava aula no meu estúdio, lá no início, que eu não tinha piso, que eu não tinha equipamento, eu aplicava os mesmos elementos que eu vou falar aqui para vocês. Eu fui aplicando os mesmos elementos e, consequentemente, hoje eu tenho alunos que estavam comigo lá desde o início,
que estavam comigo desde o início do meu estúdio. Eles ficam comigo até hoje, mesmo eu não tinha os melhores equipamentos lá atrás. Eu não tinha a melhor barra olímpica, nem sequer tinha barra olímpica. Então isso aí vai fazer com que você também não se preocupe mais com a sua concorrência, né, com as outras academias que tem no seu espaço, na sua cidade, outros box, outros estúdios, porque você tá jogando outro jogo. Eu tava fazendo uma reunião ontem mesmo com meus professores e eu falei exatamente isso para eles. Ó, meu espaço aqui não é o maior da cidade, não é o melhor da cidade. Tem outros CrossFit aqui que tem um espaço melhor do que o meu. Eu não tenho os melhores equipamentos, eu não tenho a melhor estrutura, mas uma coisa eu tenho, que eles não têm, que é a nossa essência da nossa metodologia, o vínculo que a gente tem com nossos alunos e o como a gente faz nossos alunos gostarem de nossos treinos. Esse é o nosso diferencial. Então, se você tiver isso como diferencial, o seu aluno vai pagar o preço que for para continuar com você. Você pode aumentar a sua mensalidade, a concorrência pode fazer promoção, que ele não vai parar de treinar com você. Sabe por quê? Ele não tá comprando o seu treino, ele tá comprando a forma que você passa o seu treino. Ele não tá comprando o seu burp que você passa aí. Ele tá comprando a forma que você passa o burp. É diferente. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Independente se você tem os melhores equipamentos ou não, melhor espaço ou não, melhor piso ou não, você consegue sair na frente da concorrência, cobrar mais caro e ter mais alunos. Tudo que eu vou falar aqui precisa estar inserido na sua metodologia e modelo de negócio. Então é importante você entender isso também. Você precisa inserir na forma que você monta os seus treinos para que consiga aplicar de fato. Eu vou falar mais sobre isso. E você precisa estar aberto a mudanças e melhorias no seu método de treino e em tudo que você faz no seu negócio. Isso aqui até hoje eu sou assim, tá, pessoal? Quando eu vou olhar para o meu estúdio, eu tento estar sempre aberto para receber novas informações, novos conhecimentos, para entender se faz sentido para mim ou não. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, você tem que saber se, ou tudo que eu tô falando para vocês, né? Você tem que saber se faz sentido para vocês ou não. Talvez o que eu tô falando aqui não faça sentido para você, e tá tudo bem. Você tem que aplicar e executar o que vai dar certo para você na sua metodologia, no seu modelo de negócio, com os seus alunos, e para isso você tem que apenas testar. Não tem como você saber se dá certo ou não se você não colocar em prática. Agora, vou falar para vocês os elementos que eu uso na minha metodologia e fazem meus alunos viciarem nos meus treinos, amarem meus treinos e me indicarem para mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Elemento número 1, que eu já falei para vocês, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mais importante do que passar é o como passar. E aqui eu já falei para vocês sobre um elemento, que é a energia. A energia que você coloca na explicação dos seus treinos. Mas esse como passar também está muito ligado à sua didática. Pega quando você estava no ensino médio, na escola. Não sei se você lembra, mas isso vai ter um exemplo que vai ficar bem claro para você. Quando você estava lá na escola, no ensino médio, eu tenho certeza que tinha um professor que você adorava a aula dele, que você nem piscava e você nem via o tempo passar. Consequentemente, independente da matéria, tá? Consequentemente, tinha outro professor que era 5 minutos do professor falando e você já tava dormindo. Parece que o professor fazia uma canção de sono na sala. O que isso mudava? É a didática daquele professor. Por mais que o professor muito bom dava aula de matemática e o professor que fazia dormir dava uma aula, sei lá, de artes. Independente da matéria. É a forma que o professor ensinava. É a forma que o professor pegava a atenção dos seus alunos. É a forma que o professor interagia com os seus alunos durante a aula. É a mesma coisa com o seu espaço. Além da sua energia tem que estar alta, você tem que estar gerando conexão, você tem que estar fazendo brincadeiras, você tem que estar dando exemplos, analogias. Então, às vezes eu vou dar um treino aqui para os meus alunos, eu faço uma analogia sobre alguma coisa para facilitar a minha didática. O que é didática? É a forma que você ensina e a forma que você faz o seu aluno captar aquela mensagem, aquele conhecimento. Porque às vezes a forma que você está falando, aquele aluno não está compreendendo o que você está falando. Então essa didática é muito importante, ainda mais que a gente está falando de exercício físico, sobre corpo, né, sobre exercício corporal, a forma que você explica para os seus alunos. E aqui a gente tem 3 elementos básicos, o sinestésico, o visual e o auditivo. Então sempre quando eu vou explicar os meus treinos, eu sempre dou esses 3 exemplos, né? Tem aluno que você pode mostrar um burp para ele tá te vendo, então ele tá tendo contato visual, você mostrou o burp, ele não vai entender. Porque ele é uma pessoa mais sinestésica. Você tem que ir naquele aluno e tocar naquele aluno para ele entender o que ele tem que fazer, qual musculatura tem que contrair, tem que mexer, flexionar com a articulação. Então, ele é mais sinestésico. Tem aluno que se você mostrar, ele também não vai entender. Você tem que falar para ele, explicar. Contrai tal musculatura, faz isso, faz aquilo. Tem aluno que é mais sinestésico, tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais auditivo. Só qual que é o problema? Às vezes na mesma sala tem 20 pessoas ao mesmo tempo e cada aluno tem um
perfil diferente, cada aluno tem uma forma de aprendizagem diferente. Então você, professor, tem que estar usando isso na sua didática o tempo todo. Tem aluno que eu vou lá, explico tem 20 pessoas comigo, eu explico para todo mundo, eu vou individualmente, depois em cada aluno, explicar outra forma de aprendizagem. Então eu chego no aluno, tenho um contato mais sinestésico para ele entender. Isso tem que ser feito o tempo todo, porque se você não faz o seu aluno ter uma boa experiência na execução daquele exercício, você está influenciando, né, os sentimentos que ele tem nos seus treinos e, consequentemente, na motivação desses alunos e, consequentemente, na fidelização desses alunos. Então, esse é outro elemento da forma que você passa. Outro ponto, riqueza nos detalhes da explicação. Quanto mais expertise você tem na sua modalidade, mais fácil vai ser para você explicar o movimento que a pessoa tem que fazer. E aí a gente entra numa parte de conhecimento sobre o que você ensina. Por isso que eu sempre falo, você trabalha com funcional, seja o cara do funcional. Você trabalha com crossfit, seja o cara do crossfit. Você trabalha com alguma dança, alguma modalidade de lutas, se aperfeiçoe nessa modalidade. Por quê? Porque quanto mais domínio você tem sobre o que você vende, sobre o seu produto, mais fácil vai ser o aluno enxergar você como uma autoridade naquilo, uma autoridade naquela modalidade e enxergar cada vez mais valor no que você vende. Então quando você está dando uma aula de crossfit, você está ensinando um ginástico para aquele aluno, você tem que dominar aquele movimento para que você consiga encaixar na cabeça do seu aluno o como que ele tem que fazer, exemplos de como ele faz, adaptações de progressões e alguma forma do aluno fazer para ele conseguir evoluir naquele movimento. Tudo isso entra também na sua didática, na forma que você ensina. Você está explicando um exercício complexo para os seus alunos, eles não estão entendendo, você tem que ter na sua caixa de ferramenta, na sua bagagem de abordagem, uma forma diferente de explicar aquele mesmo exercício para fazer aquele aluno progredir. Porque entre o aluno sedentário até o aluno que faz um bar muscle up, tem muita evolução aqui, né? Tem uma grande evolução, mas você tem que saber o passo a passo para conduzir aquela pessoa. E aí, aquele negócio, cada modalidade tem individualidades, né? Se você trabalha com crossfit, é uma coisa, se você trabalha com funcional, é outra coisa, com lutas, é outra coisa, por isso você tem que estar estudando também a parte técnica da modalidade que você vende. Elemento número 1, mais importante do que passar é o como você passa. Então, desde didática, oratória também é outro ponto importante, a forma que você comunica, a forma que você fala, interação individual, você conversar com os alunos, fazer eles rirem, a forma que você corrige, a forma que você explica cada um dos movimentos, a energia que eu falei para vocês, tudo isso são o como você passa. Quanto mais você dominar isso, melhores vão ser as suas aulas. E isso aqui é uma capacidade do professor, não é uma capacidade sobre a montagem dos seus treinos. Independente do treino que você monte, da metodologia de treino que você tenha, isso aqui é um elemento que é do professor. E aqui a gente entra no outro ponto. A partir do momento que você tem uma equipe, não adianta nada você, dono, saber tudo isso. Você tem que saber ensinar a sua equipe a fazer o mesmo. Porque você não vai estar mais dando aula. Quanto mais você crescer sua empresa, e quanto mais você descentralizar ela de você, mais você vai parar de dar aula. Até chegar um momento que você nem aula vai dar. E aí, seus professores também têm que fazer o que você fazia lá atrás, porque senão você vai perder a essência dos seus treinos, vai perder a essência do seu trabalho. E aquele aluno que gostava de treinar com você, não está tendo mais treino com você, não gostou do treino do outro professor, não se adaptou e vai parar de treinar com você. Porque você não soube treinar aquele professor. Isso é fundamental. Por isso que você tem que, primeiro, desenvolver isso em você, depois ir treinando seus funcionários, seus professores para fazerem o mesmo. É um processo difícil, é um processo que demora, não é fácil, demanda tempo, demanda correção, e para isso também necessita que você não tenha apego e você desapegue um pouquinho do seu negócio. Porque quando você vai lá, contrata um professor, ele não vai estar pronto igual você. Você demorou 10 anos para dar a aula que você dá hoje. Você acha que o cara que está começando agora, se formou agora, vai dar a mesma aula que você? Não vai. Você tem 10 anos de prática na frente daquele professor. Então o professor vai lá e dá uma aula no seu espaço, você não vai gostar da aula que ele deu. Daí o que você tem que fazer? Você vai lá e corrige, melhora, dá feedback, dá pontos de melhoria. Daí o professor vai lá e dá uma aula um pouquinho melhor, mas ainda você não está feliz com o resultado. E você corrige, melhora, aperfeiçoa. Daqui 2, 3, 4, 6 meses, ele vai estar se aproximando de você. E a sua meta é você não ter um ego alto e não economizar no treinamento dessas pessoas. Sabe por quê? O seu professor, quando ele ficar muito bom, sabe quem vai ser beneficiado? Além do professor, por ter desenvolvido bastante? Você. Quanto melhores for a sua equipe, melhor for os seus professores, mais fácil é a sua vida. Então, treine os seus professores. Não economize na entrega dos conteúdos, porque vai ser importante para você. Porque aí você vai conseguir parar de dar aula, você vai conseguir ter mais tempo para fazer outras coisas, focar no crescimento do seu negócio,
ter um box ou um estúdio não é somente sobre entrega de treino, pessoal. Você tem que pagar conta, comprar novas coisas, fazer um bom marketing, limpar o seu negócio, responder o WhatsApp, tem um monte de tarefa. Se você ficar preso na entrega dos seus treinos, quem tá fazendo o restante? Se você, dono, tá ocupado com o presente da sua empresa, com o presente do seu box ou estúdio, quem está ocupado no futuro da sua empresa, no crescimento da sua empresa? Então, aos poucos, é normal e natural que você tenha uma visão mais estratégica do que uma visão mais operacional no dia a dia da sua empresa. Se você quiser crescer, é lógico, como eu falei, eu não quero ditar regras aqui para vocês. Se você quer abrir um box ou um estúdio e trabalhar sozinho e dar todas as aulas, tá tudo bem, mas saiba que você vai trabalhar, vai ter criado, né, um emprego para você. Você não vai estar sendo um empresário, você vai ter criado um emprego. É natural que, se você quiser ter mais tempo, mais qualidade de vida para você queira se afastar um pouquinho, mas para isso você vai ter que ter uma equipe e sem perder a essência da entrega dos seus treinos. Então esse é o elemento número 1. Vamos lá. Elemento número 2. A conexão individual é fundamental. Pessoal, a maior parte das pessoas que vão vir treinar com você, elas não estão vindo por causa de treino. Elas não estão vindo por causa do treino. Elas estão vindo por causa das conexões que elas têm nos seus treinos. Então o aluno está indo aí para desestressar, ele está indo para conversar com um amigo que treina no mesmo horário, ele está indo aí para conversar com você. E exatamente isso, as conexões. Se o aluno quisesse ir somente pelo treino, talvez ele não estaria aí com você, estaria na musculação, com um personal. Contratava um personal só para ele, mas não, você trabalha, você entrega outras coisas junto com o seu treinamento. E a conexão individual é um desses elementos. Você fazer o seu aluno se conectar com você, professor, e também com os outros alunos. Uma coisa que eu faço muito aqui no meu espaço, eu linko um aluno com o outro. Então tem um aluno novo, tá chegando agora, tem essa lotada de pessoas, eu, professor, viro a ponte para conectar esse aluno novo com os outros alunos. Então eu faço esse aluno criar uma amizade com outro aluno que tá mais antigo, consequentemente eu crio um vínculo entre eles, eu me aprofundo no relacionamento com esse aluno, conheço mais essa pessoa, né? Quando a gente fala de vínculo, a gente tá falando também sobre o quão íntimo você é daquele aluno. Quando você tá conhecendo uma pessoa, você não sabe sobre o que ela trabalha, o que ela faz, o que ela gosta, seus objetivos. Então, quando você, professor, vai quebrando essa casca e vai se aprofundando e conhecendo a essência daquele aluno, mais fidelizado ele vai ficar com você. Quanto mais vínculo você tiver com seus alunos, menos ele vai pensar em treinar na concorrência, menos ele vai pensar em treinar em outro local e mais ele vai querer ficar com você. E quanto mais ele quer ficar com você, sabe o que acontece? Mais ele ama os seus treinos, o seu trabalho e mais ele te indica para outras pessoas. É um ciclo, né? Vai virando uma bola de neve. Isso aí tem que ser feito o tempo todo. Só que isso não é fácil, né? Você vai fazer isso na segunda-feira, na aula das 6 da manhã, com todos os alunos, na aula das 7, com todos os alunos, na aula da 8, 9, 10, na terça-feira, na quarta-feira. Isso aí demanda energia, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Por isso que não é fácil. Mas exatamente isso que muda o jogo, que muda a entrega dos seus treinos, que muda o seu cenário. Tá? O que ninguém faz e o que você faz com consistência. Isso é o segredo, tá bom? Elemento 2. A conexão individual é fundamental. Quanto mais conexão você tem com cada aluno seu, mais fidelizados eles vão estar, mais apaixonados pelos seus treinos eles vão estar e mais indicação eles vão fazer sobre o seu trabalho. Elemento número 3. Você precisa ter elementos de motivação em seus treinos. Pessoal, isso aqui muda o jogo. Muda o jogo dos seus treinos. Quando você está numa musculação, qual que é o padrão de entrega dos treinos de uma musculação da qual as pessoas não gostam e não se mantêm lá por muito tempo? Primeiro, são treinos com exercícios monoarticulares. Então o aluno vai lá e trabalha uma musculatura isolada. É o padrão da musculação. E eu não estou falando que isso é ruim. É a forma que a musculação trabalha. É assim, beleza. Então exercícios monoarticulares ou multiarticulares que trabalham grupos musculares, né? Esse é um elemento. Outro elemento, poucas capacidades físicas envolvidas. Então o cara lá está fazendo um trabalho de força, por mais que tenha uma variação de capacidade, uma potência, uma força máxima, mas basicamente é força hipertrófica que as pessoas treinam na musculação. E uma diminuição no dinamismo da aula. Então o aluno faz um exercício, descansa. Faz outro exercício, descansa. Faz outro exercício, descansa. Então tem monotonia, exercícios monoarticulares e grupos musculares pequenos. Esse é o padrão da musculação. Então, se você trabalha da mesma forma no seu espaço,
Monotonia, grupos musculares pequenos, exercícios monoarticulares, você tá dando na cabeça das pessoas o mesmo trabalho que você fazendo na musculação. Então aqui, por exemplo, aqui no meu estúdio, é regra todos os treinos. Eu não gosto de trabalhar exercício monoarticular, é só multiarticular. Por quê? Porque senão relembra lá a musculação. E quem são os meus alunos? As pessoas que não gostam de musculação. Então, aqui na minha metodologia, monoarticular não existe, é só multiarticular. Ah, Marcel, mas monoarticular é muito bom também. Tá? Eu não tô falando que é ruim, é bom, mas eu não deixo de trabalhar a musculatura daquela região. Eu trabalho de outras formas. Eu não preciso entregar o mesmo treino que a musculação. Minha metodologia é outra, meu trabalho é outro, a minha modalidade é outra. O que eu tô querendo dizer é que, se você trabalha dessa forma no seu espaço, você vai estar colocando na cabeça daquela pessoa a lembrança de que ela tá numa musculação. E isso aí vai despertar o quê? Um sentimento negativo em relação à experiência que os seus alunos têm nos seus treinos, e a motivação vai ser drenada. Consequentemente, pode afetar na quantidade de tempo que aquele aluno fica com você, na fidelização daquele aluno, apenas com um elemento. Outro elemento de motivação dos seus alunos, a música. Isso é uma coisa que tem muito nas aulas de ginástica, nas aulas de spinning. Música BPM alta em alguns momentos, BPM baixa em outros momentos. Então você tem que usar a música ao seu favor. Na musculação não, é uma música ambiente, cada um com seu fone e segue a vida. Mas você está trabalhando com uma aula coletiva. Então você, professor, também tem que conduzir a música das suas aulas. Aqui no meu estúdio, eu coloquei um tablet bem do lado da lousa e conectei esse tablet via Bluetooth com o meu som. Eu tenho um som ambiente, né? Então eu tenho uma caixa de som em cada parte do meu estúdio, tá conectado via som com esse tablet, e eu conectei o Spotify nesse tablet. Então o professor tem acesso a todo tipo de música nesse tablet. Consequentemente, criei algumas playlists com música mais aceleradas, com música mais calmas. Em alguns momentos a gente põe uma música diferente para elevar a energia dos alunos, BPM mais altos. Outros momentos, um BPM mais baixo. Isso aí facilita na entrega desse elemento de motivação dos seus alunos. Não tem como. A música é muito importante também, e você, professor, precisa conduzir os seus alunos da melhor forma para elevar a motivação, fazer o seu aluno gostar dos seus treinos e ficar com você. Elementos de motivação nos seus treinos, tipos de exercício, variar também. Ó, isso é uma coisa importante. Variar a entrega de capacidade, pessoal. Capacidade física. Se você der um treino de ponta a ponta somente de força, você vai desagradar totalmente os alunos que não gostam de treinar força. Você vai ter todo tipo de aluno no seu espaço. Você trabalha com aulas coletivas. Se você dá um treino só de cardio, você vai desagradar aquelas pessoas que querem treinar força. Daí o aluno treina 2 vezes na semana. As 2 vezes na semana que ele vai no seu espaço tem somente força. E ele odeia treinar força. Pronto, você perdeu aquele aluno. Em 2 semanas você perdeu esse aluno. Não é porque você não trabalha outras capacidades, mas só que coincidiu daquele aluno ir treinar no seu espaço somente naqueles dias que somente tem força. Você perdeu aquele aluno. Uma outra dica que você pode fazer também: mesclar nos seus treinos várias capacidades físicas. Não isole seus treinos somente em uma capacidade física. Faça um pouquinho de cardio, um pouquinho de força, um pouquinho de agilidade, um pouquinho de coordenação. Mescle. Quanto mais você mesclar, você vai estar ativando também o elemento de dinamismo. Não vai estar mais monótono nos seus treinos. Quando eu falo que você não pode trabalhar força, tem um monte de coisa que você pode trabalhar. CrossFit tem uma pancada de variação de exercícios que você pode trabalhar. Core, membros inferiores, cardio, potência, agilidade, alguma dinâmica de interação com seus alunos. Quanto menos monótono for os seus treinos, melhor vão ser a experiência que os seus alunos vão ter, e mais próximo de um filme bom vai ser os seus treinos, e consequentemente vai potencializar a indicação. Elemento número 3, que é sobre os elementos de motivação dentro dos seus treinos. E por último, elemento número 4 para a gente encerrar. Você precisa criar uma comunidade, pessoal, comunidade, aulas coletivas, muitas pessoas ao mesmo tempo. E sabe o que define uma comunidade? São os valores iguais, os ideais e os costumes parecidos. Então, os meus alunos aqui, eles têm valores, ideais e costumes parecidos. Se vem um aluno que não tem os mesmos valores, naturalmente esse aluno sai do meu espaço, porque a comunidade espelha e a comunidade puxa pessoas parecidas. Vou dar um exemplo bem básico em relação a isso. Aqui no meu estúdio, quase nenhum aluno treina sem camiseta. Por quê? A minha comunidade não tem esse costume. Não tem problema nenhum em treinar sem camiseta, eu nem ligo, pode treinar. Mas a comunidade do meu estúdio não propaga isso. Consequentemente, poucos treinam sem camiseta. Agora, se você vai num CrossFit,
que tem outro costume, você vai ver, é difícil você ver alguém com camiseta, porque é outra comunidade, é outros costumes. E eu não tô falando aqui que lá é errado e o meu é certo, tá? É apenas o costume da minha comunidade. Por exemplo, outro costume que tem aqui, toda quarta-feira meus alunos vêm de rosa. Por quê? Porque criou-se o costume de quarta-feira a gente usa rosa aqui no meu estúdio, porque às quartas usamos rosas. É assim, meus alunos criaram isso e virou um costume. Tanto que quando vem um aluno que não tá de rosa, um aluno aponta pro outro e fala assim, por que você não tá de rosa? Porque é um costume, uma regra interna da minha comunidade. E aos poucos, quanto mais você fortalece essa comunidade, a pessoa não vai parar de treinar com você, porque se ela parar de treinar com você, ela não vai estar parando de ter os seus treinos, ela vai estar parando de participar da sua comunidade, da comunidade do seu espaço. É igual um corintiano, o cara não deixa de ser corintiano, porque além de ele perder o time, né, ele vai perder toda a comunidade que ele tem ao ser corintiano. É a mesma coisa com várias outras comunidades, né, religião é uma comunidade também, algum show de rock, né, os roqueiros é outra comunidade. Então você tem que criar a comunidade do seu espaço. Quanto maior for a sua comunidade, quanto mais forte for a sua comunidade, mais fidelizados seus alunos vão estar, mais engajados com os seus treinos e mais também eles vão amar indicar você para outras pessoas para fortalecer ainda mais a comunidade. Eles vão naturalmente querer aumentar a comunidade. Esse é um elemento muito forte. Só resumindo aqui para vocês, elemento número 1, mais importante do que passar é o como você passa os seus treinos e também a atuação do professor em suas aulas. 2, a conexão individual é fundamental. Você, professor, tem que gerar um vínculo, uma conexão profunda com cada um dos seus alunos para que eles queiram ficar com você e entenda que o seu treino não é somente sobre treino. 3, você precisa ter elementos de motivação nos seus treinos. Se você mostrar para os seus alunos que o que você entrega é similar de uma musculação ou um treino que ele não gosta, ele vai associar o seu treino a isso e, consequentemente, a motivação dele vai drenar. E por último, você tem que criar uma comunidade forte dos seus alunos, porque naturalmente eles vão querer aumentar colocar mais pessoas para dentro dessa comunidade e naturalmente você vai conseguir muitos alunos ativos. Beleza, pessoal? Então, ó, 4 elementos aqui para você fazer os seus alunos amarem os seus treinos e te indicarem para muitas pessoas. Fez sentido para vocês? Vocês vão conseguir aplicar isso amanhã mesmo na sua metodologia, no seu negócio. Eu não falei aqui sobre metodologia de treino, tá? Eu nem gosto disso. Você tem o seu método, sua forma de trabalhar e eu não quero interferir nisso. Eu tô falando para você elementos que você pode colocar, né? Temperos que você pode colocar na sua metodologia de treino para você encantar os seus alunos e fazer eles indicarem para mais pessoas, tá? É isso que eu ensino. Segunda-feira que vem, temos lives também, 9 horas da noite, vou fazer uma live de perguntas e respostas, e quinta-feira que vem, novamente, 15 horas da tarde, com o projeto 100 Mais, tá bom? Então lembra lá que a gente tem 2 encontros semanais, fielmente, toda semana. Eu tenho um box de funcional e cross-training. Qual dica para ter 2 modalidades? Olha, se você tem um espaço que só tem um ambiente, eu não recomendo que você faça isso. Pensa assim, quem quer treinar funcional normalmente não é a pessoa que quer treinar crossfit. São perfis diferentes, posicionamentos diferentes, são equipamentos diferentes. Então vai diluir toda a sua energia, desde marketing, equipamento, professor, espaço, tudo isso divide. Se você tem 2 ambientes, aí beleza, você pode estar rolando crossfit aqui e o funcional aqui. Se você tem um ambiente só, você vai ter que dividir também os seus horários. 6 horas da tarde vai ter que ter crossfit, 7 horas vai ter funcional. Só que, se eu quero ir às 6 horas da tarde treinar funcional, mas não tem crossfit, não tem funcional, então você vai perder alunos por causa disso, né? Então eu recomendo você ter uma modalidade, principalmente de início. Se você tem mais ambiente, mais espaço, aí você aumenta. Não que você não vai conseguir muitos alunos, você até consegue, mas vai dificultar o seu dia a dia, porque é outra modalidade, né? É a mesma coisa se eu tiver aqui no meu espaço, tem funcional e yoga. Puta, uma coisa nada a ver com a outra, né? Pra ter o yoga, vai ter que ter um professor de yoga, equipamentos de yoga, um horário do yoga, isso aí vai diminuir minha escala, né? Por isso que eu não recomendo, mas dá pra fazer sim. Tenho dificuldade em conectar os alunos um com os outros. Dificuldade em conectar uns alunos com os outros. Pensa assim, Cássio, se você tem uma comunidade forte, normalmente eles vão ter coisas em comuns para conversar. Então uma pessoa que é sedentária, naturalmente, vai conversar com outra pessoa que também é sedentária. E naturalmente os gostos vão se aproximando, né? Por exemplo, tem a galera aqui do meu estúdio que gosta de correr. Então quando eu sei que tem 2 corredores na mesma aula, se eles não se conhecem ainda, eu sou a ponte desses dois alunos. Eu falo com um sobre corrida e linko com o outro e jogo um contra o outro, daqui a pouco eu saio e eles estão conversando sem parar.
e eu fiz a ponte, entendeu? Então, você, professor, conhece os seus alunos, os gostos dos seus alunos, o perfil dos seus alunos, então você pode ir conectando aos poucos esses alunos. Naturalmente, um ou outro vão se conectar, né? Porque tem aluno que é mais extrovertido, gosta de falar, mas você pode ser a ponte dos alunos que eles não se conhecem, tá bom? Isso aí não é de um dia pra noite, né? É no dia a dia. Quanto mais conexão você tiver com seus alunos, mais você vai facilitar essas conexões entre os alunos. Você pode fazer outras coisas também, como eventos. Quando você faz uma confraternização no seu espaço, é uma festa. Você está dando uma festa com todos os seus alunos, naturalmente as pessoas vão se conhecer. Então promova momentos onde tem interação dos seus alunos. Isso favorece bastante a conexão entre eles, tá? Mensalidade, valores e mensalidade. Eu vou fazer mais uma live sobre isso mais pra frente, tá, Bruno? Mas basicamente, mensalidade você tem que pensar em 3 pilares, né? O seu custo fixo, quanto você tem de contas para pagar mensalmente, a sua capacidade de atendimento, ou seja, quantos alunos você atende por horário, esse é outro elemento, e também a sua capacidade máxima de alunos, porque como você vai cobrar a sua mensalidade se você não sabe exatamente qual que é o máximo de alunos que você pode atender. Vou dar um exemplo: se você tem um estúdio muito pequeno, você não consegue ter a mesma quantidade de alunos do que um estúdio muito grande. Consequentemente, se você precificar da maneira errada, você não vai conseguir pagar suas contas, porque você não tem escala de atendimento. Então, esses 3 elementos que você tem que analisar: o quanto de alunos por aula você vai atender, qual que é a sua capacidade máxima, quanto que é o seu custo operacional e quantos alunos você precisa para pagar esse custo, para você colocar tudo numa balança para saber se a precificação que você colocou é a certa ou não. Essa foi a live número 7 do Projeto 100+. Semana que vem estaremos aqui novamente segunda-feira, 9h30 da noite, e quinta-feira, 3 horas da tarde, com mais conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês, e nos vemos na próxima live. Valeu!